Olá, gente, bom dia a todos. Uma boa tarde, uma boa noite. Hoje eu trago para vocês um devocional do dia 22 de janeiro, que está no livro que eu ganhei de presente, Café com Deus Pai. Por que eu trago para vocês isso hoje? Essa palavra ela é muito forte. A palavra que vai tocar em vários corações, porque nós não estamos imunes de circunstâncias, de situações que se levantam todos os dias. E nós sabemos que o Senhor é o nosso verdadeiro alívio, como consta aqui na palavra. Na palavra de Mateus 11, no versículo 28. Ó Pai amado, Pai querido, poderoso Deus. Gratidão, Senhor, porque essa palavra, ela falou o meu coração. Sabemos, Senhor amado querido, que muitas vezes nós estamos sobrecarregados, cansados, o jugo, as responsabilidades, os excessos que nós permitimos de responsabilidade estar sobre os nossos lombos, Pai querido, Pai santo. Mas é no nome de Jesus, Senhor, que eu creio, Pai, que quando nós entregamos a nossa vida em Suas mãos, Senhor, o jugo, Pai, se torna leve, porque o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas. Ajuda-nos, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, a adquirir uma maturidade espiritual, Pai, que consiste, Pai, em adquirir um equilíbrio mental, focando, Senhor, na nossa verdadeira identidade, procurando sempre, Pai, a Tua presença amorosa em nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro e que eu entrego essa palavra, Senhor, nas Tuas mãos. Seja, Senhor, feito a Tua vontade e o Teu querer, Pai, na terra como no céu, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Na palavra de Mateus 11, 28, ela nos fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aleluia, Jesus. Aqui nos indica assim: quando Deus está no centro de tudo, tudo ao redor faz um sentido. Deus está no centro, tudo ao seu redor faz sentido. Eu coloquei tudo 2 vezes porque é uma realidade. Quando Deus está no centro de tudo, tudo ao seu redor faz sentido. Aleluia, Jesus. Irmãos, como nos fala aqui no livro, você sabia que a maioria dos nossos problemas reflete em nossa saúde emocional? E é neste âmbito que as questões de distorção de identidade, elas aparecem. Como elas aparecem em nossas vidas? Através do nosso comportamento e da nossa conduta. Muitas vezes nós somos acometidos de desejos, de vontades, de incertezas, de situações que ocorreram e que não ocorreram como nós esperávamos. Aleluia, Jesus. E muitas vezes fica em registro de nossas memórias. Eu falo para vocês com convicção de acolhimento que nós tivemos no passado com os nossos pais, nossos avós, nossos tios, primos, primas, vizinhos, amigos, conhecidos, na escola, na sociedade, quando a gente tem um convívio familiar na sociedade e no lugar onde a gente conviveu com os nossos pais. E a maioria das nossas questões que trazem descompensa, ela vem relacionado com a nossa terna infância, muito antes no ventre materno, onde as nossas mães, nossos pais estavam ou não preparados para ter um filho, mas antigamente nós sabemos que era pouco difícil conter a natalidade, então tudo isso favorecia a que a maioria dos filhos fossem rejeitados, não fossem desejados e muitos fossem abortados. Aleluia, Jesus. Enfim, hoje em dia, na medida que nós vivemos, nós nos damos conta que nem tudo que nós idealizamos para nós é realmente aquilo que Deus quer para nós. No momento que nós vivemos a vontade da carne, nós corremos gravíssimo risco de nos perder, nesse mundo onde existe tanta aprovação, tanta situação, tanta questão mal resolvida,
tanta falta de moral, de costumes cristãos, tanta falta de conduta moral, de atitude, de posicionamento, de discernimento, maturidade, conhecimento de palavra, aí assim vai por adiante, não é mesmo? Então, quando nós, na maioria das vezes, não conseguimos curar dentro de nós as feridas emocionais que nós adquirimos no decorrer da nossa caminhada, desde a terna infância com os nossos pais, nós corremos o risco de nos tornar pessoas amargas, frustradas, com um sentimento de fracasso. Não fui desejado, fui rejeitado, a minha mãe não me quis, o meu pai não me quis, a minha mãe me deu, o meu pai não me aceitou, a minha mãe isso, meu pai aquilo. Então, lamentavelmente, existem memórias e fatores que agravam um pouco a nossa saúde emocional. Nos desestabiliza, promove sentimentos de abandono, de dor, de rejeição, ansiedade, depressão, angústia, e lá vai uma série de fatores que descompensa com o nosso emocional. Isso explica no mundo a maldade que existe tão grande, que a maldade ela jaz no mundo, quando lamentavelmente as pessoas que na maioria das vezes nós confiamos e não condizem com o ser cristão que eles pregam. Existe muita religiosidade por detrás de tudo isso, mas não existe a palavra, a vivência, o estudo, com acompanhamento, um comportamento cristão dentro da lógica, dentro desses mandamentos. Aleluia, Jesus. Então, quando você não ganha um vínculo, um cuidado do amor dos teus pais e ainda perde a tua mãe eternidade, agrava-se muito mais. Porque a orfandade, o sentimento de abandono de orfandade, qualquer pessoa pode ter. Mas a pior orfandade é aquela que a gente não pode estar com o pai ou com a mãe presente. Aquela realmente que foi tirado o convívio familiar. Aleluia, Jesus. Então, o que eu quero falar para vocês, que consta aqui nesse livro, que me traz uma realidade muito grande, que eu disse para o meu esposo hoje, que para adquirir a maturidade espiritual é necessário não somente conhecer a palavra, estudar e praticar a palavra, que é difícil para mim isso. É muito difícil e complicado, porque eu sou muito terra, mas o Senhor, Ele capacita, Ele convence do pecado, Ele vai tratando com as nossas feridas, Ele vai trazendo para nós o conhecimento para a gente poder se libertar de tudo aquilo que nos prende de estar na presença dEle. Pois vem aqui e falas assim, ó. Talvez a sua trajetória de vida tenha sido carregada de tristeza, de vazio que parece ser impossível de ser preenchido. Talvez você teve um matrimônio fracassado, um marido abusador, um opressor, um tirano doméstico. Talvez você teve uma esposa infiel, uma esposa doente, uma esposa infeliz, uma esposa que casou para sair de casa por causa do convívio com os pais, que quis uma liberdade, que não soube valorizar o que é uma liberdade, porque não tinha o conhecimento. Talvez você teve um filho não desejado e você não queria ser mãe ou você não queria ser pai. Talvez você tenha se sentido frustrado perante um sonho, uma realização pessoal, profissional e até mesmo de ordem espiritual. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, idolatrando imagens, santos que não têm vida, mas que não pode ser um intercessor além do único intercessor que existe perante nós, e Deus é o Espírito Santo, a persona viva de Cristo Jesus, que é o nosso Consolador, presença viva e magnânima do nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Mas no momento que você reconhece, porém, o que eu gostaria de dizer para vocês, gente, que apesar que você ache que você é a pessoa mais infeliz do mundo, que você não tem solução, que você não tem saída, que você não está encontrando uma solução, uma saída, eu posso dizer para vocês com a convicção do testemunho que eu vou dar para vocês, que no momento que vocês reconhecerem Deus como Criador, é como diz em Gênesis, o Senhor criou o mundo, criou os seres, fez divisão de águas, o dia da noite, né? Criou o jardim, criou o Adão, criou a Eva, mesmo que houvesse pecado, o Senhor é o único que tem capacidade de transformar as nossas vidas. Perdão, eu posso dizer para vocês que tudo muda na tua vida, porque somente o Senhor, Ele pode dar a paz que tu às vezes está procurando lá fora.
Tem tantas pessoas, gente, que estão precisando preencher o vazio dos seus corações, curar as amarguras, as tristezas, as rejeições, a ansiedade, e procuram no vício preencher o vazio daquele coração, a infelicidade, a rejeição através do vício. Eu tinha uma amiga que ela fumava muito e nós visitávamos ela na praia, onde a gente passava os finais de semana com ela. Raquel, que ela é o apelido dela, era o apelido dela, dizia que se sentia sozinha, nas noites ela lia o livro dela, ela preparava o café e o melhor amigo dela era o cigarro. É triste dizer isso, gente. Mais triste é tu te considerar amiga e tu escutar da boca da pessoa que o melhor amigo dela é o cigarro. Foi como um flash na minha face, né? E eu não fui sábia. Eu, em vez de dar outro lado para dar batida na minha face, eu simplesmente tomei a decisão de me afastar, porque eu digo, puxa vida, se eu me considero amiga dela e ela considera o cigarro, é sinal que ela não me considera amiga. Aleluia, Jesus. Então eu me dei conta que eu estava tentando estender a mão para ela, conscientizar ela de que o vício estava levando ela à morte, porque é um suicídio consciente que tu estás te matando, porque não existe nenhum tipo de vício que vai te tirar do lodo. O vício só vai te colocar no lodo, vai te colocar ali dentro do poço, e ali ele vai te levar à morte espiritual e à morte física, porque os teus órgãos vão adoecer, você vai desenvolver um câncer, um tumor, e aí blá blá blá, né? Então eu me afastei dessa pessoa, né? E o testemunho que eu tenho para dizer para vocês é que foram quase 8 meses de afastamento até que eu recebi a notícia de que ela estava com tumor. Desenvolveu no cérebro, ficou cega, aí desceu uma metástase, desceu para os outros órgãos internos e ela estava entre a vida e entre a morte, numa casa de idosos, né? Então, a partir do momento que eu entendi, né, a necessidade de eu ir visitar ela e pedir perdão a ela pelo afastamento, porque eu nunca deixei de orar por ela, eu fui visitar ela, cheguei no ambiente onde ela estava, nessa casa, presenciei uma situação muito desagradável e ali eu orei a ela e disse para ela, cheguei, Raquel, e eu vim te dizer que eu quero te pedir perdão pelo afastamento, mas você escolheu o seu melhor amigo. E eu vim te explicar que o teu melhor amigo está te levando embora. Mas eu quero que tu me perdoes, que liberes o perdão. E eu oro um Pai Nosso, para que você venha reconhecer que o Senhor é o único que tem o poder de nos salvar. E que o Senhor sempre vai ser o Senhor e que Jesus Cristo lá é o caminho e a salvação. Então eu orei um Pai Nosso. Fiquei com o coração muito pequenininho, sabendo que aquilo não tinha um retorno, nas condições que ela se encontrava, lamentavelmente não tinha volta. E fiquei um tempo ali com ela, meu esposo ficou lá fora, esperando eu sair. Aí depois ele entrou para ver ela, né, para se despedir. E eu vim para casa chorando todo o caminho, dizendo a Deus, Senhor, como que as pessoas, não é julgando, conversando com Deus, como que as pessoas podem entender e ter um vício com o melhor amigo, sendo que o Senhor é o único que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Mas fazer o quê? Tanto é que às 3 horas da manhã ela veio ao óbito. E eu espero que ela tenha sido amparada, porque a gente não sabe de mais nada. O que eu quero dizer com vocês? E às vezes nós achamos que devemos e temos merecimento de ser tratado de tal maneira, mas nós não permitimos que Jesus entre em nossas vidas e trate com as nossas nanas, nossas feridas emocionais, que venha nos curar e nos tirar da podridão, dos dogmas, crenças que nos limitam, toxicidades que a gente aprendeu na família, com os pais, com a mãe, com o vô, com os primos, com o convívio familiar,
que não têm uma base sólida cristã, que não estudam uma palavra, porque não é só, gente, entrar numa igreja física, paredes, concreto. É necessário fazer parte da igreja, a igreja, o membro de Cristo, a noiva. O que é uma noiva? Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é a noiva. Dentro do relacionamento amoroso entre o homem e a mulher que casam dentro dos primórdios cristãos, o noivo e a noiva, eles juram ali fidelidade. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. E eu digo até que a morte nos faça encontrar o caminho de Deus. Porque a morte, ela separa o corpo da alma, né? E espiritualmente falando, se você tem Deus, glória a Deus. Se você não tem, eu lamento. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que tipo de trajetória da tua vida tu tá carregando tristeza, vazios que parece que são impossíveis de serem preenchidos? Que tipo de situação você está alimentando na tua mente, no teu coração? Mágoa, desgosto, tristeza, rancor, coisas do passado que não vão acrescentar nada aqui hoje no teu presente, muito menos te libertar quando tu morrer, deixar o corpo apodrecer, voltar para a terra, ser comido pelos gusanos, e te libertar. É isso, gente. O que você está esperando para ter uma vida com Cristo e viver em Cristo e para Cristo? Não quer dizer que você é obrigado a estar 48 horas, né, dentro da igreja. Tem gente que acha que eu vivo socada dentro de uma igreja. Não. Mas tem os dias que eu faço questão de estar dentro da igreja, permanecer na igreja, porque na palavra diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ali na igreja, eu me alimento da palavra, de oração, peço perdão, reconheço que eu sou imunda, pecadora, cristão peca todos os dias no ver, maledicência, cobiça, avareza, inveja, sedução. No falar, a nossa língua é como uma faca de 2 gumes, pode levar ao bem como pode levar ao mal. E o peso das palavras pode ser de bênção ou de maldição. Aleluia, Jesus. Pecamos no falar, no ouvir. Pecamos na murmuração, porque a maioria das vezes ouvimos, acrescentamos, diminuímos e aumentamos. Aleluia, Jesus. E o que é mais importante? Reconhecer que somos pecadores imundos. E que precisamos procurar a Deus, a Jesus, porque se nós estamos num caminho onde a gente acredita estar na presença do Senhor, do Salvador, um caminho reto que nos leva à salvação, que o caminho é verdade, que Jesus é o único caminho, é verdade, não existe outro caminho para chegar ao Pai. Se você não reconhece isso, eu lamento te dizer. A gente está plantando e a gente vai colher. Tem muita gente que diz assim, com Deus eu me acerto. Glória a Deus, aleluia, que tenha consciência espiritual. Eu espero que as pessoas que falam isso tenham maturidade espiritual para entender. Gente, eu acredito assim, eu vou falar uma coisa para vocês muito certa, que é uma coisa que está mexendo muito comigo. Todos os dias, quando você abre o olho pela manhã, você agradece a Deus, glória a Deus, Senhor, por mais um dia, me espreguiço, né? Oh, Senhor, obrigado por mais um dia, papai. Gratidão por abrir os meus olhos, porque tanta gente que não consegue abrir, não tem essa esperança de encontrar a família no outro dia. Aleluia, Jesus. Mas o que é mais importante, gente? Deixar de lado a hipocrisia, de sermos simplórios, arrogantes e petulantes. Porque muitos dizem que tem Deus, mas estão dentro da igreja, trazendo divisão e contenda, fofoca, murmuração. E não existe uma base que sustente o cristão que levanta contenda, que está dentro da igreja trazendo divisão. Porque na realidade nós sabemos que o tentador está aí todo dia. Uma coisa é tu orar, abrir teu coração, conversar e dizer ao Senhor, eu estou aqui preocupado com a situação, Senhor, olha, eu gostaria muito que o Senhor fosse o centro da minha vida, mas eu estou focada na fulaninha ali que está com a roupa, a fulaninha que tem um dom que eu não tenho, olha lá,
a mulher do pastor é bonita, está mais vestida do que a minha, ou outras circunstâncias que eu estou aqui falando como se fosse uma questão que a gente sabe que existem pessoas ali, que até o irmão que se ajoelha no chão ali, a pessoa está criticando, olha, ele jogou para se aparecer, olha, ele tem espírito de malícia, olha, ele tem espírito de adivinhação, porque o Senhor de repente falou aos ouvidos dele e ele falou uma palavra que te doeu, mas não é espírito de adivinhação, é o Espírito Santo manifestando a presença para que a pessoa venha tirar a venda dos olhos, tapar os seus ouvidos e colar com a língua na planta do céu da boca, aprender a calar. Então, gente, haverão posições dentro da igreja que a gente precisa ter. Haverão oposições dentro de uma igreja que a gente tem que orar por aqueles que ali estão, que aqueles que estão ali estão procurando solução para suas vidas. Muitos estão cansados dos jugos sobrecarregados, com seus esposos lutando para não ir, ou com as suas esposas no vício, desviados de um caminho. Gente, não é nada fácil tudo isso, mas quando você coloca o Senhor no centro da tua atenção, Ele vai fazer um sentido muito grande na tua vida. Ele te traz o verdadeiro alívio que tu precisa. Quando você reconhece que você é um pecador, que você se levanta para dizer ao Senhor, eu preciso de você. A minha vida não tem sentido. Porque se com o Senhor eu estou nessa situação, eu imagino sem o Senhor. O mundo lá fora demonstra tudo isso. Nessa toxicidade, nessa podridão que existe. Nessa inversão de valores que tem dentro dos lares, onde pais batem em mães, mães bebem, fumam e os filhos estão nessa toxicidade toda. Aleluia, Jesus. Então eu vou convidar vocês para elevar o pensamento em oração. Glória a Deus, aleluia. Para que a gente venha, através dessa palavra, desse versículo de Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Aleluia, Jesus, que nunca venhamos esquecer que para que venhamos ter bênçãos em nossas vidas, devemos quebrar o orgulho, a tola vaidade de achar que temos um espírito de pseudo-sábio, que sabemos de tudo e na verdade não sabemos nunca de nada. Muitas pessoas que têm esse espírito de pseudo-sábio, que sabem tudo e não sabem de nada, têm vidas vazias, medíocres, vive numa hipocrisia, falando e reclamando dentro da própria família, jogando praga, se queixando, desejando o mal, invejando tudo de todos e ainda por cima, como se não bastasse, pessoas frustradas, fracassadas e falidas, espiritualmente não permite que os outros saiam dessa condição que eles criaram ao redor deles, sendo pedra de tropeço na vida dos filhos, das filhas, dos familiares, para que eles venham se realizar na vida espiritual, criticando a igreja, reclamando que é ser um crente, ou daquele que é cristão, daquele que segue o Senhor, aquele que é um seguidor de Jesus Cristo, porque apóstolos só houveram 12 e não existem mais, tá? Eu aviso para vocês isso porque a gente vem a entender e compreender que o Senhor é o único que deve ser o centro de todos. Não sou eu a minha verdade, é a verdade que vem na palavra, é a verdade que vem da palavra, dos ensinamentos que vem do Senhor Jesus Cristo. Porque foi por mim, por você, para as nossas iniquidades que Ele morreu, se entregou, o Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. Então vamos orar em cima dessa palavra. Convido vocês a fechar os seus olhos. Pai querido, poderoso, Senhor, é no nome de Jesus, Pai, que eu entro em oração. Pai querido, Pai santo, Senhor, sabemos, Pai, que nada somos. Do pó viemos, Pai, e para o pó retornaremos. Senhor amado, querido Deus, nesse momento eu entro em oração, para que o Senhor, Pai, venha falar ao meu coração. Ensina-me a viver os teus caminhos, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, que, Pai, desejamos encontrar o Senhor em cada momento de nossas vidas, Pai, que o Senhor esteja no centro das nossas vontades e que não seja a nossa vontade, Pai. Nós somos pecadores imundos, Senhor. É no nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, que eu entro em oração. Pai, na tua palavra diz, venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, versículo 28. Pai querido, Pai santo,
Pedimos, Pai, que a tua mão de poder esteja sobre a mente e o coração do irmão e da irmã, que aqui se encontra, Pai, talvez cansado, aborrecido, frustrado, se sentindo derrotado, falido como pai, como homem, como mãe, como mulher, como filho, como filha. Pai querido, poderoso Deus, aquele que está cansado, Senhor, tu sabes, Pai amado, querido, que somente em Ti encontraremos um descanso, Pai, um descanso eterno também, Senhor. Pai querido, poderoso Deus, sabemos, Pai, que o Senhor é o Filho de Deus e Jesus Cristo, Senhor, na unidade do Santo Espírito, é o único que tem o poder, Senhor, de mover, Pai amado, querido, pedras, portões, muralhas, grilhões nas nossas vidas. Senhor amado, querido Deus, pedimos que nesse exato momento o Senhor venha falar aos nossos corações. Que tudo que esteja impedindo o irmão, a irmã, seus filhos e sua filha, a sua família, sobre o nome, todos os sobrenomes, Deus poderoso, venha cair por terra no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que seja cancelado, Pai, todo dogma, toda crença limitante que impede ele de chegar à tua verdade que está na tua palavra. Pai, na tua palavra diz, Pai, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Santo Espírito de Deus, ensina-nos a confiar cada vez mais em Ti, Pai. Desejamos encontrar contigo, Pai amado, entregar o nosso jugo, Pai, e às vezes, Pai, nos encontramos cansados. Pai querido, Pai santo, aquele irmão, aquela irmã que esteja passando por um problema familiar com seus filhos e suas filhas, Pai, eu declaro, Senhor, que o Senhor é o centro da vontade de Deus na vida, na mente e no coração, na sua vida emocional, psíquica e espiritual. Que seja o Senhor, Pai, adentrando nesse lar, Pai, que é o templo sagrado, o Teu Santo Espírito, Pai, falando aos corações nesse exato momento. Porque o alívio que nós precisamos só vem de Ti, Jesus. Sabemos, Pai querido, poderoso, que o Teu Filho morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, redimindo-nos, Senhor, as nossas imperfeições e podridões, Senhor, as nossas quedas, Pai querido, poderoso Deus, que nos desvia de Ti. Tu, Pai amado, nos dê essa liberdade de procurar e viver na Tua presença. Capacita-nos cada vez mais, Santo Espírito de Deus. Fala aos nossos corações. Entregamos, Pai, pessoas que se encontram atadas a vícios, a grilhões, a cordões, impedidos de trabalhar, Pai querido, poderoso. Aqueles que estão prostrados, Pai, numa cama, Jesus. Santo Espírito de Deus, seja Tu, Pai, falando aos nossos corações. Pai querido, Pai santo, é no nome de Jesus, Pai, que eu entrego tudo em Tuas mãos. Pai, fala aos nossos corações, Pai, que possamos Te procurar em todo o tempo, Pai. Que possamos reconhecer, Pai, que a fidelidade que devemos a Ti, Pai, está numa verdadeira aliança de amor eterno, Senhor. Santo Espírito de Deus, gratidão, Senhor, por permanecer conosco, Pai, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite. Fale aos nossos corações, Senhor. Entregamos a nossa vida, a nossa alma em Tuas mãos. Consagra, Senhor, a nossa mente, os nossos lábios, Senhor. Consagra-nos, Senhor, o nosso coração, a chegar a buscar a Tua presença e depender de Ti. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Teu santo nome, Jesus.